Padre Diego, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos celebrando então este domingo, essa solenidade de Todos os Santos, que a solenidade é no dia 1º de novembro, mas a Igreja do Brasil, ela transfere para o domingo próximo, para que o maior número de fiéis possam participar dessa solenidade. Solenidade de Todos os Santos lembra-nos de homens e mulheres que atravessaram este mundo, que viveram como peregrinos, que viveram a igreja peregrina, a igreja caminhante, e neste mundo foram vencedores. A vitória, ela não é do céu, a vitória é no céu, mas a vitória é da terra. É quando eu e você temos a coragem de enfrentar os percalços dessa vida. Quando eu e você temos desafios a serem vencidos, obstáculos a ser transpassado, este é o vitorioso, porque não há vitória sem luta, não existe vitória sem você lutar. Muitos de nós, ou todos nós, gostaríamos de ser vitoriosos na vida, sim ou não? Sim. Quem de nós aceita os desafios que a vitória nos propõe? Não existe vitória sem nós passarmos pelas grandes dificuldades da vida. Por isso que a liturgia de hoje apresenta a leitura do Apocalipse de São João. João vê um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhe: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores. E então ele diz: ouvi o número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil que tinham sido marcados na sua fronte, que são os servos de Deus. Mas depois ele também viu um outro grupo, ele viu uma imensa multidão de gente, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Como que eles estavam? Eles estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. E como eles estavam? Eles trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Nós sabemos que aqui é a Jerusalém celeste, aqui é a imagem do céu, aqui é a imagem daqueles que são vitoriosos. E no final, o ancião, esse ancião celeste, pergunta para João, que tem esta visão: quem são estes que estão vestidos com vestes brancas? De onde vieram? E então João diz assim: olha, eu não sei, mas você que está aí, você deve saber, só tu sabes. E então este ancião, ele responde: esses são os que vieram da grande tribulação. Veja, quem são os que estão vestidos com vestes brancas e palma nas mãos? São aqueles que vieram da grande tribulação, que passaram por grandes provas, que passaram por grandes tormentos, mas agora são vitoriosos. Sabe o que a festa de Todos os Santos diz para mim e para você? Não desista. Não desista daquilo que você está enfrentando agora. Não desista. O que você está enfrentando? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quais são as suas lutas? Porque acredito que todos nós temos angústias, todos nós temos dificuldades. Já se passaram dessa semana 7 dias, hoje é o 8º dia dessa semana, essa semana que começou no domingo passado, não é? Algum de nós viveu uma semana sem notícia ruim, sem uma angústia, sem uma tristeza, sem um motivo para ficar triste? Todos nós acordamos felizes, alegres e cantarolando todos os dias. Tem alguém aqui que não recebeu nenhuma notícia ruim, que viveu uma semana perfeita? Tem alguém?
Meu Deus, que povo difícil esse de Itu, não é? Que passa por dificuldade. Meus irmãos, todos nós enfrentamos angústias, não é? Todos nós enfrentamos tribulações. Nenhum de nós está livre de enfrentar uma notícia ruim que chega, de ouvir uma tragédia que nos faz ficarmos tristes, de olhar para nós e percebermos que nós precisamos da graça de Deus, precisamos de remédio, que precisamos de medicamento, que precisamos de médico, porque nós também ficamos doentes. Alguém que você conhece está doente? Sim ou não? Quem é que passa pela vida sem ficar doente? Quem é que passa pela vida sem receber uma notícia ruim, sem perder alguém que ama? Então veja, a nossa vida, ela está permeada de grandes motivos para nós sermos santos. Porque essas dificuldades, minha gente, se nós soubermos se aproveitar delas, nós sairemos vitoriosos. Nós sairemos vitoriosos. Como diz São João Paulo II, o santo não é aquele que nunca cai. O santo é aquele que não para na sua queda e se levanta de todas elas. Este é o santo, porque às vezes a gente tem a imagem da santidade como algo muito distante de nós, né? Como algo muito elevado, como somente aqueles que foram preservados por Deus das dificuldades da vida. Não, pelo contrário, talvez os santos viveram muito mais dificuldade do que eu e você. Não sei se você conhece a história de algum santo. Tem a história, a gente às vezes lê a história de um santo que diz assim: misericórdia, que situação difícil esse homem viveu, essa mulher viveu. Você conhece a história de Santa Rita de Cássia? Sim ou não? Você conhece a história de São Padre Pio? Sim ou não? Eles viveram tribulações ou não? Você vive mais ou menos tribulações que eles? Não é? Então quer dizer que o santo não é aquele que foi preservado, pelo contrário, é aquele que avançou, é aquele que não desistiu. E aqui está uma coisa muito interessante. O Antigo Testamento, da qual origina a palavra bem-aventurados, que nós ouvimos hoje no Evangelho de Mateus, sobre as bem-aventuranças. Mateus apresenta 9 bem-aventuranças. E quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. O bem-aventurado é aquele que é aflito. Bom, Jesus poderia dar uma canja para a gente, né? Dizer assim: olha, bem-aventurado é aquele que nunca passou por tribulação. Não, Jesus diz que o bem-aventurado é aquele que é aflito. Essa palavra, ela simboliza uma bênção, um sinal de bênção. E no Antigo Testamento se tinham 2 palavras hebraicas para poder falar de bênção. Primeiro, o verbo barak, que não é do Obama, não é? É o barak de bereká, que é uma forma de bênção. Mas essa forma de bênção é uma bênção que vem de Deus. É um louvor que vem de Deus. Então, a própria expressão Baruch Ata Adonai, louvado seja Deus, é uma expressão. E ela é reservada para a ação divina. É uma ação divina. Só que existe uma outra palavra para falar de bênção, que é a palavra achar. A palavra achar, ela significa avançar, que foi a palavra traduzida para o grego, que nós utilizamos de bem-aventurados, que é Macários. Macários é quando alguém é declarado feliz. Mas esse alguém ser declarado feliz não é pelo próprio Deus, é pelas pessoas. Os bem-aventurados não são aqueles que recebem elogios de Deus. Os bem-aventurados são aqueles que recebem elogios uns dos outros. Quando você olha para alguém que vive uma dificuldade e ela enfrenta a dificuldade, você diz: ela é uma pessoa bendita.
ela é uma pessoa bem-aventurada. Por quê? Porque essa pessoa, ela não desistiu, ela avançou, ela está em caminho, ela não é um desistente, ela está em marcha. Pessoas ativas, pessoas corajosas, são pessoas bem-aventuradas. Por isso que nós dizemos dos santos, nós proclamamos que os santos são bem-aventurados. Por quê? Porque diante da dificuldade que eles tiveram, eles não pararam, eles não estacionaram, mas eles enfrentaram o que eles tinham que enfrentar. Por isso que nós declaramos que aquela pessoa é santa. Não é só Deus que declara a pessoa santa, não é um decreto divino, é um decreto do homem, que declara que aquela pessoa, ela é bem-aventurada. E aí eu preciso perguntar para você, será que as pessoas podem declarar que você é uma pessoa bem-aventurada? Que você é uma pessoa de alma forte, uma alma corajosa, uma alma que não desiste, uma alma que não desanima diante das tribulações. É claro que hoje nós estamos vivendo numa geração de pessoas mais frágeis, de pessoas mais fracas, não é? É claro, isso é normal, não é? Olha para a geração, por exemplo, os que já estão aqui na meia idade, né? Como padre, já cheguei na metade da minha vida, não é? 40 eu acho que já dá, né? Mais 40 já está ótimo, não é? Já cheguei na metade. Mas olha para a geração passada, os seus pais, os seus avós, eles não tinham uma alma mais forte, um vigor mais forte do que eu e você? É claro, eu olho para o meu pai e para a minha mãe, tudo que eles viveram, e eu digo assim, meu Deus, eu não tenho capacidade de enfrentar o que eles enfrentaram. Mas agora olha para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, e vê se eles têm a mesma capacidade de enfrentar o que você enfrentou. É a geração que nós vivemos, é uma geração frágil, é uma geração mais fraca, é uma geração que não tem coragem. Semana da padroeira do Brasil, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá na minha cidade tem uma peregrinação, uma caminhada que faz de uma capela até a outra capela, não é? E um dia nós estávamos na mesa, eu, meu pai, minha irmã, minha sobrinha, tem 22 anos, e o meu sobrinho que tem 17. E nós estávamos na mesa e a minha sobrinha disse assim, eu vou caminhar, eu vou essa caminhada, vou nessa peregrinação. Sabe qual foi a nossa atitude? Vontade de rir. Porque ela não tem coragem de caminhar 10 passos que está cansada, não é? Porque a gente olha para ela e vê uma pessoa, uma menina frágil, que foi educada em pegar o ônibus na frente de casa e descer na frente da escola, não é? A minha geração era de caminhar 4 quilômetros, 2 quilômetros para ir para a escola. Hoje a geração não consegue mais caminhar, não consegue mais, não é, enfrentar essas coisas que são naturais da vida que nós enfrentamos. E eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior, é diferente. E aí nós olhamos um para os outros e ficamos quietos, abaixamos a cabeça, não é? Depois que ela saiu, a gente foi comentar, não é? Eu, a minha irmã dizendo assim, você acha que ela vai ter condição de fazer isso? Ai, coitada, não é? Nos primeiros 100 metros vai começar a reclamar de dor na perna, porque a gente olha para essa geração e vê uma geração mais fraca. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu e você não podemos desanimar, não podemos desistir, mesmo que o mundo fale que nós somos fracos, mesmo que o mundo dê diagnóstico dizendo que você não consegue, que a sua doença impede você de fazer isso, de fazer aquilo. Hoje nós não podemos, e é claro, eu não estou aqui anulando nada que os nossos médicos, que aqueles que têm autoridade para dizer sobre a saúde, sobre aquilo que nós temos, eles possuem, não, nada disso.
Mas será que eu e você não podemos dar algo a mais? Mas será que eu e você não podemos enfrentar algo a mais? Porque se nós não treinamos, e aí quem faz academia, quem caminha, quem corre, quem faz uma atividade física sabe, se nós não treinamos os músculos, eles vão atrofiando, não é? Vai atrofiando. Se eu e você não treinarmos a musculatura do corpo, ela vai atrofiar. Então, se eu e você não treinarmos a nossa vontade, ela vai atrofiar. E por que nós hoje, infelizmente, temos uma geração frágil? Porque é uma geração que não é treinada. E como somos treinados? Primeira leitura: os que passaram pela grande tribulação. Se nós não passarmos por grandes tribulações, nós não vamos ser treinados na nossa alma, e a nossa alma vai ser uma alma frágil, uma alma que não suporta a dor, que não suporta o sofrimento. Poderia dar aqui uma aula daquilo que eu estou lendo neste tempo. Uma doutora americana chamada Anne, ela tem um livro chamado Nação Dopamina. Alguém já viu esse livro? Nação Dopamina. E ela fala sobre esta geração, que é uma geração do prazer. E ela diz assim: olha, se o prazer ele servisse, nós não teríamos uma geração doente, uma geração triste e uma geração depressiva. O prazer, ele faz parte da vida. A dopamina, que é essa substância que o nosso cérebro produz, que nos dá prazer, nós precisamos viver dele, mas nós não podemos viver só dele. E ela diz assim: sabe qual é a grande descoberta da neurociência? É de que o sofrimento nasce no mesmo lugar que o prazer, no nosso cérebro. E como que a gente vive uma vida harmoniosa, quando a gente vive a harmonia entre prazer e dor, entre prazer e sofrimento. E ela mesmo, num dos capítulos, ela diz assim: qual é a receita? Não fuja da dor, não fuja do sofrimento. Por que a academia dá certo? Porque lá você sofre. A gente sofre ou não sofre? Não é? Sofre muito. E dói. Outro dia treinar a perna, você, né, parece a vontade de andar de joelho, não é? Que parece que vai ser mais firme do que andar de pé. A gente sofre, mas isso é que faz com que o nosso corpo responda aos estímulos do sofrimento. E aí eu quero dizer para você: não fuja dos sofrimentos, enfrente os sofrimentos. Qual tipo de sofrimento? De todos os mais variados que a vida nos oferece: frustração, decepção, medo, angústia, contradição. Você não é contrariado? A gente é contrariado. E o que a gente faz? A gente faz como uma criança que vai para casa chorar porque é contrariado, ou a gente enfrenta as contrariedades? Talvez você seja contrariado no seu trabalho, talvez você tenha um patrão que pega muito no seu pé, e você está sofrendo demais. O que você faz com isso? Enfrenta, se torne uma pessoa melhor. E aí você vai dizer assim: ah, mas isso eu posso evitar isso. Você vai evitar isso, você vai evitar aquilo, você vai evitar um confronto com o seu amigo, você vai fugir. Você vai enfrentar um confronto no seu casamento, você vai fugir. E assim você vai fugir a vida inteira. Você não vai ser forte o suficiente para enfrentar e se tornar santo, bem-aventurado. Por isso, o cerco de Jericó, minha gente, é essa oportunidade que nós temos de não desistir, de continuar rezando, de continuar clamando, de continuar pedindo e pedindo e pedindo e clamando, sem desanimar, sem desistir. Não desista do que hoje a vida está te oferecendo. Vire uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor.
este é o santo. O santo é aquele que passou pela grande tribulação. Mas não só passou, se tornou vitorioso. Se tornou vitorioso. Sabe qual é a grande graça de um cerco de Jericó? A perseverança. A perseverança. Nós conhecemos, não é? A passagem bíblica de Josué. Deus pediu para que aquele povo durante 7 dias desse 7 voltas em torno das muralhas. Poderia ser só uma volta e a muralha ter caído. Deus poderia fazer isso, sim ou não? Sim, Ele tinha poder para isso, mas por que foram 7 dias? Porque Deus estava treinando o coração do povo na perseverança. Deus pode fazer as coisas de imediato, pode, é claro que pode, mas Ele não quer, porque Ele quer treinar você, porque Ele quer treinar o seu coração, porque o Senhor quer treinar homens e mulheres corajosos. Quantos desistem? Quantos desanimam? Quantos ficam para trás? Mas você não pode ficar para trás. Lembra qual a palavra? Achar, avançar, seguir, não parar. Almas generosas, almas fortes, almas que não desistem, almas que não vivem somente do prazer. Uma horinha chega, não quero mais saber de Deus, só isso que eu tenho para dar para Ele. Isso é pouco demais. Às vezes a gente reclama, né, de vir para a igreja, às vezes a missa demora, mas a gente vê passar em um instante um episódio de uma série, não é? Quando a gente vê já está acabando, e já foi lá 50 minutos, 1 hora, não é? Mas para Deus, Deus está nos treinando, minha gente. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos ser colocados à prova, e cada vez mais as coisas estão difíceis. Parece que hoje existem mais doenças que antigamente, não é? Parece que hoje as doenças estão piores mais do que antigamente. Deus está nos treinando. Isso não é profecia de profeta de Baal, não. Isso é real. O mundo que nós estamos está nos treinando para o que ainda há de vir, para o que ainda há de aparecer. Se era difícil a gente acordar cedo para ir para a escola, a gente agora é difícil acordar cedo para trabalhar, não é? E a gente já era treinado em acordar cedo para ir para a aula, porque hoje nós precisamos acordar cedo para trabalhar, não é? Vida de adulto, não é? Mas nós somos treinados enquanto nós éramos jovens, para nós enfrentarmos as coisas de adulto que hoje nós precisamos enfrentar. A gente achava que era difícil ser adolescente, receber não do pai, não é? Receber não da mãe, mas hoje a gente recebe não da vida. É muito mais difícil, não é? Do que receber um não do pai com a mãe. A gente reclamava porque o pai e a mãe não davam a gorjeta para nós. Hoje a gente reclama porque o sistema econômico está difícil. Então veja, nós somos treinados para enfrentarmos cada vez mais coisas que estão para chegar. Então não desista hoje, não desista, não desanime. Deus está te provando, Deus está trabalhando em você na perseverança, para você não ser um derrotado, mas para que você seja um vitorioso. Então aguenta, como um homem que eu conheço, meu fundador, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, aguenta o que você está vivendo, aguenta o que você está passando, e isso está te fazendo uma pessoa melhor, isso está fazendo de você um cristão melhor, isso está fazendo de você um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Não desista agora. Quero vos contar uma história para nós rezarmos, para nós cantarmos. Um dia, um homem que tinha todas as coisas muito bem organizadas na sua vida, ele
começou a perceber que as coisas estavam começando a dar errado. Ele tinha filhos maravilhosos, esses filhos viraram a cabeça de uma certa maneira que ele não sabe o que aconteceu. Ele tinha um trabalho excelente, da noite para o dia, ele foi mandado embora do trabalho. Ele tinha uma mulher doce, da noite para o dia se tornou amarga, não é? Tudo era maravilhoso e de repente tudo virou o contrário. E um dia na sua cama, antes de dormir, ele começou a desabafar com Deus e dizendo: eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais, está muito difícil, eu vou desanimar, eu vou desistir, eu vou largar a mão, eu vou deixar os meus filhos fazer o que eles quiserem, eu vou abandonar o meu casamento, eu vou me matar. E então, enquanto ele estava rezando, à noite, a porta do quarto abriu, uma grande luz apareceu, era Jesus. Mas ele não tinha morrido não, né? Só foi uma visita de Jesus. E Jesus sentou do lado dele da cama e disse assim: o que está acontecendo, meu filho? E aí então ele desabafou ali com Jesus, dizendo: eu não aguento mais. E Jesus diz assim para ele: tudo que eu pedi para você, você faz? Para tudo isso ser resolvido? Ele disse: claro, claro que eu faço, Jesus. E Jesus disse para ele assim: sabe aquela pedra gigantesca que você tem ali no quintal? Todos os dias, 10 minutos antes de você terminar o seu dia de trabalho, você vai empurrar com toda a sua força aquela pedra. Todos os dias, todos os dias. E ele diz assim: bom, isso é fácil então, né? Já que é para resolver todos os meus problemas, eu vou empurrar essa pedra todos os dias. E todos os dias ele empurrava aquela pedra. Todos os dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses empurrando aquela pedra e nada. E aí que ele começou a desanimar. No que ele pensou em desanimar, apareceu a vozinha para ele dizendo assim: tá vendo? E você acredita em Deus ainda? Ele está gozando da sua cara. Desista desse negócio, desanime, pare com isso. Pare de dar ouvido à voz de Deus. Deus é o seu inimigo, ele não quer nada de você, ele só está zombando de você. Era o diabo falando para ele desanimar. E então naquela noite, depois de 4 meses empurrando a pedra todos os dias, ele resolveu desanimar e dizer assim para Deus à noite: chega, agora foi provado que você não existe mesmo e que isso tudo não passou de uma ilusão da minha cabeça. E quando ele estava pronto para dormir, novamente Jesus aparece numa luz no quarto dele e pergunta para ele: meu filho, o que aconteceu? E aí então ele, desculpa a expressão, né? Vomita toda a sua amargura, toda a sua dor diante de Jesus e diz: não adianta nada. Jesus olha para ele e diz assim: o que foi que eu te pedi? Que eu empurrasse aquela pedra, mas tem 4 meses e que nada mudou, minha esposa continua a mesma, meus filhos o mesmo, né? Aí Jesus diz para ele assim: então vamos lá, olha para os seus braços, olha para o seu ombro. E ele olha e percebe que os seus braços estavam maiores, que os seus ombros estavam mais largos, que as suas pernas tinham crescido. E Jesus diz assim: não depende de você empurrar o problema, depende de você ficar mais forte para empurrar os seus problemas. Minha gente, não depende de mim ficar movendo o problema. Qual é o tamanho do seu problema? Eu não sei, mas eu sei que se você não desistir dele, você se torna mais forte. A sua fé está se fortificando diante das tribulações que você está vivendo. A sua fé está se tornando mais firme diante daquilo que você está vivendo, se você não desistir. Para Deus depende mover as pedras. Para mim e para você, não desanimar e nem desistir. Talvez hoje você seja bem melhor, porque você teve a coragem de enfrentar um problema.
porque você teve a coragem de enfrentar a sua doença e não desistir dela. Nós estamos vivendo uma geração fraca, porque está desanimando e desistindo da vida, na primeira tribulação que aparece. Todos nós temos situações difíceis, todos nós temos motivos para desanimar da vida, mas também todos nós temos motivos para continuar e empurrar o nosso problema e nos fazer mais fortes. Convido você a ficar em pé, para nós rezarmos e dizer assim: Senhor, eu abro as portas do meu coração nessa noite, eu abro as portas da minha casa, pode entrar, Jesus, o meu coração é teu. E você pode ser sincero com Ele e dizer: Senhor, eu pensei muitas vezes em desistir, eu estou pensando em desanimar, diante das dificuldades, diante das notícias, diante dos ataques, diante das críticas, diante da falta de dinheiro, diante da falta de condição psíquica, emocional, eu pensei em desistir, mas hoje, Senhor, eu quero te dar livre acesso ao meu coração. Eu quero dar livre acesso ao Senhor, e por isso eu estou aqui nessa noite, Senhor, porque eu quero dar acesso ao Senhor, ao meu coração. Pode entrar, Jesus, eu abro as portas do meu coração e da minha vida. Pode entrar, Jesus, pode realizar a tua vontade, pode realizar o teu querer, Senhor, na minha vida, diante da minha tristeza, diante do meu medo, diante da minha angústia. Pode entrar, Jesus, pode entrar, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha história, entra nos momentos difíceis que eu estou vivendo, com as notícias ruins que eu estou recebendo, de enfermidades, de desemprego. Pode entrar, Jesus, eu abro as portas do meu coração, eu abro, Senhor, eu abro, Senhor. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Cante isso, eu abro as portas. Abro as portas do meu coração, te dou Livre acesso. livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Abra o seu coração, As portas do meu abra as portas da sua casa. livre acesso. Canta, canta forte, pois com teu braço forte pois com teu braço forte me ergues do chão, pois com teu braço forte Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Feche por um instante os seus olhos. Quais são os seus motivos de derrota? Quais são os motivos que têm feito você se sentir uma pessoa derrotada nessa vida? Uma pessoa derrotada no seu casamento, uma pessoa derrotada nos seus relacionamentos, uma pessoa derrotada no seu trabalho, uma pessoa derrotada na sua família. Quais são os motivos? Eu quero te dar um único motivo para dizer que você não é um derrotado, que você não é uma derrotada. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Nós não somos derrotados, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Diga com o Padre nessa noite: Senhor Jesus, diante dos motivos de derrota deste mundo, eu quero proclamar que eu não sou um derrotado, que a minha vida não é derrotada,
Que nos meus relacionamentos eu não sou um derrotado. Que na minha família eu não sou um derrotado. Que este desemprego ou nesse trabalho que eu estou, eu não sou um derrotado. Mas eu sou um vitorioso. E eu quero proclamar nessa noite, nessa primeira noite do cerco de Jericó, eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. E eu proclamo nessa noite a vitória de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus afetos, os meus sentimentos, as minhas emoções, sobre as minhas enfermidades. A vitória de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu sou vitorioso. Eu sou um bem-aventurado, porque eu não vou desistir, eu não vou desanimar, mas eu vou seguir em frente, até o dia em que Cristo Jesus me der a vitória definitiva. Eu sou vitorioso, em Cristo Jesus, eu sou vitorioso. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, o vitorioso. Obrigado, Senhor. Pois com teu braço forte Realizas prodígios. Pois com teu braço forte me ergues do chão. me ergues do chão. Para encerrar, pois com teu braço forte Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.